Graça e paz. Peço licença para entrar na sua casa nessa noite para falar sobre a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 12 de João, também no verso 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 12, que diz assim: No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Eu queria falar com você nessa noite sobre quem é Jesus e falar para você que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e nós somos o povo eleito por Ele para caminhar ao seu lado, para aprender dEle e para ser o amado dEle. Eu queria dizer para você que independente de onde você está nessa noite, se você está na sua casa, no seu quarto, na sua cama, se você estiver num hotel, se você estiver num quarto de hospital, eu quero que você, neste momento, você chame esse Jesus para entrar na sua casa, para entrar no seu ambiente e falar para Ele: Jesus, Tu és grandioso, hosana ao Rei da minha vida, hosana ao Rei da minha cidade, hosana ao Rei da minha família, hosana ao Rei da minha história. Vem, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, faz morada no meu coração. Espírito Santo de Deus, transforma a minha vida, transforma a minha história. Ei, você que está na sua casa, diga quão grande é o seu Deus. Aclame a Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento, para que Ele possa vir e fazer maravilhas no meio do seu lar, no meio da sua família, na sua história, no seu trabalho. Eu sei que Jesus é muito grande, que Jesus é Ele é rei e príncipe por excelência, mas ei, você precisa chamar Ele para a sua casa. Hoje é o chamado Domingo de Ramos, onde o povo de Israel jogou os ramos em frente a Jesus, enquanto Ele entrava na cidade, montado num jumentinho. Ele passava ali uma lição de humildade, e o povo passava uma lição de subserviência. Eles estavam falando: você é o nosso rei. Mas depois de 7 dias, eles mataram o próprio rei. Eles mataram o autor e consumador da vida. E Jesus se entregou como um cordeiro, calado, para que a nossa vida fosse salva. Então, nesse momento eu vou fazer uma oração. Peço para que você na sua casa também ore, para que nós possamos nos entregar esse culto, pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que, conforme esse povo fez, nós possamos entregar os nossos ramos, tudo aquilo que nós temos, para exaltar o nome dEle. Mas, diferente daquele povo, que nós possamos continuar em amor, continuar amando, continuar nos entregando, continuar buscando. Pai, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, os teus servos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti em adoração. Colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso culto, Senhor, de adoração. Ó Pai, nós queremos falar de Ti, nós queremos aclamar o Teu nome, dizer que Tu és santo, bendito. Ó Deus, nós queremos, ó Senhor, nos entregar por inteiros diante da Tua presença. Pai, nós amamos o Teu nome, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, Jesus. Mas nós somos meros pecadores, ó Senhor, e assim como o pó da terra, Senhor, nós queremos gritar e exalar, Senhor, aquele que é santo, aquele que é digno. Muda o nosso caráter, muda, Senhor, aquilo que nós somos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos entregamos diante de Ti, assumindo, Senhor, os nossos pecados, Senhor,
assumindo, Senhor, que nós somos apenas nada, Senhor, diante da Tua presença, mas mesmo nos humilhando, o Senhor nos chama de filhos, nos traz para perto e diz que nós somos amados, que nós somos queridos. Pai, em nome de Jesus, nós gritamos Hosana, nós gritamos o quão grande é o Teu nome, para que o Senhor seja entronizado, ó Pai, no nosso meio. Recebe, ó Deus, como descrito em Apocalipse, as orações em forma de incenso, e que sejam agradáveis, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus nós nos entregamos e dizemos o quão grande o Senhor é. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor.
Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins encobre o rosto ante a Ti, o meu rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Seus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins encobre o rosto ante a Ti, cubra o meu rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Seus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Seus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. E Tua presença é o meu prazer. Meu irmão e minha irmã, eu queria te dizer que nós não paramos. Que talvez você pode pensar, as atividades na igreja pararam, as coisas de Deus pararam, mas eu te digo que o reino não parou. A nossa missão continua a ser levar a glória de Cristo sobre a face da terra. E neste momento você tem a oportunidade
de ajudar a essa obra se expandir. Nós agora iremos ofertar os nossos dízimos e as nossas ofertas, não porque isso é uma obrigação, não. Nós apenas estamos devolvendo à casa do tesouro aquilo que o próprio Rei nos deu. Você é um administrador das coisas de Deus, e Deus te chama neste momento para ofertar e dizimar na casa dele. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. Se você já dizimou, se você já ofertou, eu quero orar agora pela sua vida, quero abençoar você e a sua casa, amém? Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, por aqueles ofertantes, os dizimantes. Deus, em nome de Jesus nós também queremos falar, Senhor, que aqueles que não têm a capacidade agora, Senhor, neste momento, de dizimar, nós também queremos abençoar, Senhor, os celeiros dessas pessoas. Deus, nós queremos abençoar, Senhor, essas famílias, para que em breve, Senhor, elas possam honrar a Tua casa, honrar, Senhor, o Seu templo. Em nome de Jesus nós queremos abençoar, Senhor, as famílias, Senhor, daqueles que estão acamados também, ó Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, reveste eles de saúde neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos também, Senhor, por aqueles que irão administrar esses dízimos e ofertas, Pai. Abençoa, dá discernimento, direção, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Quero chamar aqui o nosso pastor Júlio Ora, que vai trazer a palavra dessa noite. Quero orar pela vida dele, pela vida da Elke, pela vida da Júlia e pela vida do Levi. Amém? Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu filho, ó Senhor, revestido da tua graça e do teu poder. Pai, nós sabemos que a tua glória, Senhor, está sobre ele, porque este lugar, Senhor, já exala, Senhor, o perfume de Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida do teu filho nessa noite, para que ele possa, Senhor, dizer tudo aquilo que o Senhor já falou com ele. Pai, que ele não retenha nada, Senhor, que ele possa falar, Senhor, cada palavra, vírgula, Senhor, e até mesmo os acentos, Pai, daquilo que o Senhor já revelou ao coração deste homem. Deus, nós abençoamos não só a vida dele, mas a vida também da Elke, Senhor, da Júlia e também a vida do Levi, Pai. Ó Senhor, nós cremos que é uma família abençoada por Ti, uma família separada, Senhor, para o ministério. Senhor, nós cremos também, Senhor, sobre as Suas glórias, Senhor, e as Tuas maravilhas sobre a vida deles.
Deus, então, em nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, que o Senhor abundará, Senhor, o celeiro, Senhor, que o Senhor abençoará a casa, a saúde. Deus, reveste mesmo, Deus, reveste mesmo, para que eles possam, Senhor, testemunhar sempre, Senhor, da Tua glória e daquilo que o Senhor tem feito sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Ei, som. Graças e paz, amados irmãos e irmãs, estão me assistindo aí através da transmissão desta live, neste domingo, dia 28 de março de 2021. É uma alegria, né, estar com vocês. É uma alegria poder compartilhar da palavra. E como bem foi dito pelo nosso querido irmão Nicolas, hoje é um domingo especial, um domingo que todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a história de Jesus, datam este domingo e é conhecido como Domingo de Ramos. Mas o que mais marca este domingo não são os ramos, como são lembrados, agitados pela multidão que estava aguardando a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. Não é o jumentinho que Jesus está montando na ocasião, mas o que nos traz à memória é o pensamento do povo frente a tudo aquilo que aconteceu naquele domingo. A alegria, o regozijo, os louvores, mas principalmente a fala e a reflexão de Cristo Jesus. Estou alegre por estar compartilhando contigo nesta noite, amado irmão e irmã. Muito obrigado por mais uma vez me permitir entrar na sua casa, nos permitir compartilhar da palavra de Deus, que você possa ser abençoado, que você possa compartilhar o link desta palavra para que outros sejam abençoados, né? Eu falava que Domingo de Ramos é o primeiro dia da conhecida e chamada Semana Santa. Uma semana que é marcada por muitas histórias, é marcada por muitos acontecimentos ao longo dos últimos dias do ministério de Jesus antes da crucificação. É conhecido, né, pela Semana Santa, justamente pelo fato de que ao longo desta semana processos se cumprem, profecias se cumprem, palavras, elas são liberadas por Jesus, e alguns dos relatos importantes que marcam os últimos dias de Jesus, fazendo desta semana, cada dia, um acontecimento especial. Então a somatória foi considerada e assim chamada por Semana Santa, que culmina na quinta-feira, onde nós trazemos à memória Jesus. Ele tem o último momento de ceia com os seus discípulos. Amados, eu quero convidá-lo nesta noite para que possamos compartilhar do texto da palavra de Deus, que encontra-se na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. Peço que os irmãos me acompanhem, mesmo se a tradução for um pouco diferente, os irmãos possam me acompanhar. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso de número 10. Amém? Enquanto você acha aí, eu queria compartilhar algumas curiosidades, né? Primeiro que esta epístola, esta carta escrita por Paulo, à igreja que se encontrava em Filipe,
ela se dá no momento em que Paulo, o grande discípulo, ele está na sua prisão em Roma, local de onde ele investe tempo para escrever muitas cartas, entre elas, carta de Filipenses, carta de Colossenses, carta a Éfeso. Então, estas comunidades receberam uma orientação, receberam uma palavra da parte do apóstolo Paulo, enviada por Deus, num período em que este estava na sua prisão. E isso faz uma grande diferença, porque no momento em que Paulo escreve, ele escreve não pelos fatos, pelos fatores ou por conhecimento próprio de caminhada, de estar presente na comunidade, mas Paulo então recebe relatos de discípulos que foram enviados a esta comunidade, a outras comunidades, a fim de darem prosseguimento à obra de Deus, levando a palavra de Deus e trazendo, quando retornando até Paulo, os acontecimentos e tudo que estava envolvendo a caminhada da comunidade na sua vida cristã. Amém? Você achou aí? Paulo, ele escreve a partir do versículo 10 e diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isto por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o ministério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando por privações. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Repita comigo esse último versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Pai, esta é a tua palavra que foi lida nesta noite. Que o Senhor possa falar grandemente ao coração de cada um dos teus filhos e filhas. Que cada um, Senhor, no seu lar hoje, sendo cada casa uma comunidade, sendo cada casa uma igreja, sendo cada casa um espaço de adoração, essas pessoas, Pai, que estão nos assistindo nesta noite, elas possam ser cheias da tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amados, a comunidade de Filipenses, ou comunidade em Filipo, é a primeira comunidade fundada por Paulo na região da Macedônia. Lembrando a você que, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, você vai ver, e até um pouquinho antes, no capítulo 10, Paulo, ele é enviado ao Senhor para aquela região da Macedônia. É bom lembrarmos que havia um objetivo, um desejo do Senhor em usar a vida de Paulo para alcançar aqueles que estavam em várias cidades, em várias colônias romanas na região da Macedônia. Filipos ficava a norte da Grécia, numa região onde Roma havia estabelecido algumas comunidades e que estavam sob a sua influência e sob o seu controle. Alguns dos personagens que nós podemos citar agora, que ajudam
a Paulo nesta caminhada é Silas, Timóteo e também o conhecido e amado Lucas, né, chamado e conhecido como médico. E há uma suspeita teológica que nos aponta como sendo a cidade de Filipos, a colônia romana de Filipos, sendo a terra natal de Lucas. Era uma cidade em que a medicina era muito popular, havia muitos médicos. E em dado momento, até mesmo caminhando ao lado de Paulo, Lucas, então ele pede para que possa permanecer nesta cidade. E Paulo segue viagem rumo às suas missões. E Lucas, ele permanece nesta cidade. Esta cidade também tem a contribuição e a ajuda de uma missionária chamada Lídia. Ou seja, muitos personagens e pessoas conhecidas na palavra de Deus têm alguma contribuição ao longo da formação desta comunidade, que apesar de ter a sua fé, a sua perseverança, vivia um momento de instabilidade. Se você ler o capítulo 1, você vai perceber que Paulo, ele investe em algumas palavras, ele dá algumas orientações, e uma delas se dá no tocante à unidade daquela comunidade. Se Paulo orienta aquela comunidade que eles tinham que perseverar unidos num só propósito, era sinal de que estava acontecendo alguma coisa no centro daquela comunidade que estava levando a algum tipo de divisão, né? Era um local onde também nós vemos Paulo investir na sua palavra e alertando contra o surgimento de falsos mestres, né? Falsos líderes que estavam tentando corromper e distorcer a palavra de Deus. Amém? Algumas curiosidades, e uma delas eu quero compartilhar com vocês, é que o tema central desta carta paulina, aquilo que nós percebemos ser o desejo de Paulo ao escrever esta comunidade, é compartilhar da alegria de viver na presença de Jesus Cristo. Então, esta palavra alegria, ela é citada pelo menos 16 vezes ao longo desses capítulos. São 4 capítulos que nós temos na carta de Filipe, e por 16 vezes a palavra alegria, ela é citada. Amém? Paulo está preso. Paulo está limitado. Paulo está numa prisão em Roma, uma prisão domiciliar, um local que era a sua casa em Roma, só que ele estava privado de sair da sua casa. Havia guardas à sua porta, nas janelas, impedindo que Paulo pudesse sair. Mas isso não impediu que Paulo continuasse a receber pessoas, que Paulo continuasse a se alimentar da palavra, e principalmente que Paulo desse continuidade à sua vida cristã e missionária, de fortalecer as comunidades às quais ele havia fundado, colaborado, e todos aqueles que eram achados e chamados povo de Deus, ao alcance de Paulo e de seus discípulos. Amém? Como Paulo está preso, amados, talvez um pensamento que venha à nossa mente seja de que uma pessoa que está confinada, uma pessoa que está limitada dentro da sua casa, em um tempo sem internet, em um tempo sem telefone, em um tempo sem nenhum tipo de meio de comunicação moderno, pouco pudesse fazer. Mas nós somos surpreendidos com a perseverança e o empenho de Paulo em manter vivo
em manter acesa a chama no coração daqueles a quem ele havia pregado já anteriormente e aqueles que iam sendo acolhidos nas comunidades que Paulo havia fundado e ministrava e amava. No capítulo 1 desta carta, Paulo ele diz aos santos estão em Filipos, ou seja, aqueles que aceitaram Jesus Cristo, aceitaram o ministério de serem servos de Cristo Jesus e não viviam mais uma vida promíscua, mas uma vida em santidade. Paulo então ele escreve a Filipe dizendo: aos santos estão em Filipos, bispos, diáconos e todos os demais. E ele diz que no versículo 4 do capítulo 1, ele diz: fazendo sempre com alegria, orações por vós em todas as minhas súplicas. Nós percebemos já a presença da palavra alegria. Como imaginar alguém estando preso? Como imaginar alguém estando confinado, mas demonstrando e compartilhando de um espírito alegre? Nós estamos vivendo um momento aqui no estado de São Paulo, pelo menos, em que há uma orientação, há uma determinação de que todos permaneçam dentro de suas casas, de que não se viajem para lugares para passear. As igrejas foram orientadas, e até através de decreto, que não tivessem os seus cultos presenciais, seus cultos comunitários com a presença da comunidade na igreja, tendo somente a possibilidade de exibição através de lives. Talvez você esteja hoje, se você está cumprindo isso, dentro da sua casa, mesmo que não tenha guardas ao seu portão, você está, de uma certa forma, confinado. E hoje você tem televisão, hoje você tem internet, hoje você consegue assistir ao culto. Mas imaginem vocês viver num tempo confinado, onde nada disso existia. Então o tempo que você teria para investir em coisas que hoje, de repente, para você são importantes, mas que aos olhos de Deus podem ser supérfluas. Paulo, ele tinha todo o tempo para ler a palavra de Deus, para estudar as Escrituras, para instruir os seus discípulos e receber notícias das comunidades. E ele sempre que escrevia a essas comunidades, ele escrevia baseado na revelação de Deus e nas notícias que chegavam até o seu conhecimento. E esta comunidade é uma comunidade em que Paulo tem imenso prazer em escrever. Para que vocês entendam um pouco, o motivo da carta de Filipos é uma resposta a uma visita, a um retorno de Epafrodito, que havia sido enviado à comunidade e volta, então, com uma excelente oferta. A comunidade havia dado em espécie, em valor, algo para que este discípulo de Paulo levasse até as suas cadeias e o ajudasse nesse período de reclusão em seu lar. E em resposta a essa atitude da comunidade de colaborar, de suprir as necessidades de Paulo, Paulo então se vê na incumbência de não somente agradecer, mas instruir esta comunidade.
E ele faz isso com alegria. Uma alegria de quem, estando preso, uma alegria de quem, estando limitado, uma alegria de quem, estando cercado por 4 paredes, mas uma alegria de quem entende que nada disso pode limitar aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão vivendo na presença de Jesus. Esta alegria não é dele, mas esta alegria vem do Senhor. No livro de Neemias, Antigo Testamento, no capítulo 8, Esdras, o escriba, ele está lendo diante do povo as Escrituras. E no versículo 10 do capítulo 8 de Neemias, Neemias, tomando a palavra, diz assim no versículo 10: Ide comei gorduras, bebei doçuras, enviai porções aos que não têm nada, preparando a si, porque esse dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quando alegramos o coração de Deus, somos fortalecidos. Paulo estava cheio da alegria do Senhor. Paulo estava cheio da alegria do Deus vivo, e isso inundava o seu ser de maneira que nada o fazia esmorecer. Nada o fazia murmurar, nada o fazia se esquecer de tudo o que Deus havia feito. Amados, Paulo era um homem experiente. Era um homem que, antes do capítulo 9 de Atos, onde ele tem um encontro com Jesus Cristo, você vai encontrar o relato no próprio capítulo. Ele fica cego durante 3 dias e ele é conduzido por Jesus a um certo discípulo chamado Ananias. E quando chega ao conhecimento desse discípulo, que Saulo, como era o nome dele anteriormente, estava indo lá para ser curado, esse discípulo murmura, ele questiona a Deus, porque ele diz: eu tenho ouvido falar a respeito deste homem, que tem mandado prender a muitos, que tem mandado açoitar a outros, que tem mandado matar. Ele tem cartas de Roma para que lhe dê autoridade, e ele tome essas atitudes para com aqueles que servem a Cristo. Paulo era um cidadão romano. Paulo havia provado do bom e do melhor, havia estudado na melhor escola da época, uma faculdade, a escola de Gamaliel. E agora, Paulo, prisioneiro de Cristo, no tempo final em que estava se cumprindo sobre a terra, os seus últimos dias, Paulo é um homem vivido. Não é a primeira prisão de Paulo, já esteve em prisões piores, como é relatado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando ele está com Silas na prisão. No capítulo adiante, mais à frente, 21, 22, Paulo está num barco onde ele está sendo levado, conduzido, e o barco sofre em meio a uma tempestade. A Bíblia relata que o barco, ele vem a pique, mas o Senhor salva a Paulo, ao comandante e a todos que estavam com ele naquele barco. Um homem que inventou, que passou e que viveu muitas tribulações, muitas lutas, Paulo enfrentou. Mas antes de sofrer por Jesus Cristo, Paulo, ele tinha tudo do bom e do melhor. Paulo, ele tinha uma vida em que ele tinha autoridade e usava dessa autoridade em todas as cidades que ele chegava, para exibir o seu orgulho,
a sua soberba. Mas aqui, depois de convertido e depois de um tempo vasto na presença de Jesus e tendo toda a sua vida mudada, Paulo ele começa a dissertar aquela comunidade, que era uma comunidade humilde, não tinha muitas posses, mas mesmo assim investiram na vida de Paulo, e aquilo alegrou o coração dele pelo empenho, pelo esforço daquela comunidade. No versículo 10, amados, ele diz: olha, eu estou alegre com vocês, porque vocês se mostraram cuidadosos comigo. Eu estou alegre porque eu sabia que vocês estavam esperando uma oportunidade para que pudessem retribuir tudo aquilo que tem sido feito em prol de vocês. Mas ele faz questão, amados, de explicar esta alegria. Ele faz questão de explicar o porquê em esta gratidão por aquela comunidade. Não somente pela oferta que foi levada a ele naquela situação. Ele diz no versículo 11, acompanhem comigo: olha, não estou dizendo isso, não vos declaro isso por estar necessitado. Ou seja, eu estou preso, eu estou no meu lar, eu estou passando por lutas, mas eu não quero agradecer a vocês o que vocês enviaram como oferta. Eu não quero agradecer a vocês somente por aquilo que vocês me enviaram, porque no momento, por enquanto, eu não me sinto necessitado. E ele compartilha um pouco da experiência, porque eu aprendi, amém? Aprender. Há pessoas que acreditam que a nossa inteligência que foi dada por Deus nos faz seres racionais, dotados de inteligência, dotados de sabedoria para viver neste mundo e fazer escolhas. Mas nem todos que têm sabedoria ou têm a chamada inteligência sabem fazer boas escolhas. Paulo era um homem que tinha aprendido a viver da maneira que nós chamamos ser a maneira de Deus, sentindo na pele as adversidades, sentindo na sua própria pele as perseguições que antes, doravante, ele havia provocado na vida de outras pessoas. A experiência dele o ensinou a viver. E este aprendizado, amados, se deu porque Paulo tinha um coração ensinável. Muitas pessoas, elas aprendem, mas nem todas têm um coração ensinável. Paulo tinha. E ele diz: eu aprendi a viver. Eu aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Ele justifica a sua fala no versículo 11 dizendo: olha, eu sei o que é passar necessidade. Paulo passou por muitas privações. Paulo passou por muitos apertos e ele aprendeu a viver em tempo de escassez. Amados, vivemos um tempo de escassez e é preciso entender que a experiência que temos com Deus, ela nos ensina a saber viver em tempo em que as coisas estão difíceis. Nós temos que entender que Paulo aprendeu a viver porque ele entendia que em todas as circunstâncias Deus estava com ele. Deus estava presente, então as coisas não iam bem, mas Deus estava presente. Ele diz ainda no versículo 12: aprendi, eu sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar em fartura. Ou seja, ele sabia viver com Deus
na escassez, mas ele também aprendeu a viver com Deus no tempo da fartura. E aí, amados, há dois extremos. Há pessoas que no tempo em que as coisas apertam, são tendenciosas a fugirem, são tendenciosas a desistirem, a entregarem os pontos. E outros, no outro extremo, são pessoas que têm bastante condição financeira, têm uma vida boa, e pelo fato de não estarem enfrentando o sofrimento, estarem na fartura, elas também se esquecem da palavra de Deus. E se desviam, e se deixam levar pelas coisas que o mundo oferece. E Paulo, ele diz para mim e para você nesta noite: olha, tanto no pouco quanto no muito, tanto na escassez quanto na fartura, seja no alto ou no baixo da minha vida, em todo tempo eu aprendi a viver, eu aprendi a permanecer firme, fiel em Cristo Jesus. E por isso ele se alegra, porque a maturidade, a experiência lhe trouxe o ensinamento de que mesmo a pão e água, ele não abandonaria a palavra de Jesus Cristo, que mesmo comendo dos maiores manjares, ele não mais se afastaria do seu Senhor Jesus Cristo. E ele disse para aquela comunidade: mesmo que as coisas apertem, mesmo que a situação possa gerar em torno de escassez, de fome, mesmo passando privações, não se esqueçam de que em todas as coisas devemos dar graças e glórias a Deus. Lá Neemias, no Antigo Testamento, ele foi até a cidade de Jerusalém, que estava destruída, estava assolada, e ele tem a incumbência de reconstruir, de renovar, de levantar, de restaurar o culto. E quando a palavra de Deus no capítulo 8 de Neemias é lida, amados, o povo entra em festa, se alegra, se regozija, porque a palavra de Deus, ela tem que trazer sobre mim e sobre você este sentimento, um sentimento de alegria, porque a palavra de Deus, ela traz a presença de Deus, e a presença de Deus transforma o ambiente. Há um dito que diz que diante de Deus, até a tristeza salta de alegria. Paulo, mesmo preso, ele não se esqueceu de que melhor estar com Cristo. Ele diz no capítulo 1, nos versículos a seguir, que deste mesmo livro, que ele aprendeu que viver ou morrer estando em Cristo, e morrer para ele em Cristo se tornou lucro. Sabe, amados, ele conclui que mesmo preso, sem saber se ele iria poder novamente visitar aquela comunidade, ele conclui de enviar uma palavra para que aquela comunidade fosse fortalecida, para aquela comunidade, diante de todas as coisas que ela iria vivenciar e experimentar, elas não perdessem de vista a Cristo, e elas não se deixassem influenciar e fossem corrompidas, e com isso perdessem a essência de Jesus e perdessem a alegria. Talvez alguns estejam desanimados com alguma situação financeira. Talvez alguns estejam desanimados porque estão enfrentando privações. Talvez alguns estejam desanimados porque estão, nesse momento, enfrentando enfermidades. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, assim como
O Senhor animou a Josué: não perca o ânimo, não perca a alegria, porque como nós vimos através de Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor não se entristece, Ele está alegre quando nós buscamos a Tua presença. Paulo, diante das privações, ele diz algo que muitas vezes é mal compreendido e muitas vezes distorcido também. Eu sei bem o que é passar necessidade, versículo 12. Sei o que é andar em fartura. Aprendi a viver o ministério feliz em todo o tempo, em toda e qualquer situação. Onde você estiver passando, o que você estiver passando, nós temos que aprender a viver. Aprender a viver. E aprendendo a viver, entender que em toda e qualquer situação, com Deus ao nosso lado, nós iremos avançar. Nós iremos prevalecer. Nós iremos ultrapassar. E aí ele diz no versículo de número 13, algo que é bordão de para-choque de caminhão e muitas outras coisas. A conclusão que eu quero falar, que eu cheguei, entendo que Paulo também entende e fala isso, inspirado em Deus. Eu estou preso, estou privado, mas há pessoas que oram por mim. Eu estou preso, eu estou privado, mas eu consigo escrever cartas. Eu estou preso, eu estou privado, mas mesmo assim tudo posso, porque Deus me fortalece. Você não é um super-homem, não é uma super-girl. Você não é alguém que sozinho irá vencer toda e qualquer adversidade, mas ele diz assim: se eu estiver em Deus, eu posso todas as coisas. Porque se eu estou em Deus, Deus está em mim. E se Deus está em mim, Ele me fortalece e faz com que eu possa avançar e vencer as adversidades. E aí um segredo para você nesta noite. Paulo, ele repete, ele é repetitivo em dizer: eu estou alegre. Eu estou alegre. Se você está com um semblante abatido, se você está com um coração apertado, se a saudade, a tristeza, a angústia, ela tem tentado dominar o seu coração, eu quero virar para você nesta noite, eu quero dizer para você: põe um sorriso nos lábios. Encha o seu coração de alegria. Porque mesmo diante da situação que você está vivendo, Deus está contigo. E Ele pode te fortalecer. Ele pode te ajudar a avançar. Ele pode te ajudar a vencer. Se você nesta noite está ouvindo e entendendo esta mensagem, prisões não podem fazer com que o Senhor se afaste de você. Momentos de lockdown, de ficar em casa, de não poder congregar aqui pessoalmente, não podem roubar de você a alegria de ser servo do Deus Altíssimo. Porque em todo tempo, Deus é Deus, e Deus é Deus em todo tempo. Em todo tempo, Ele está preocupado em olhar pessoas que precisam ser fortalecidas, precisam ser tocadas, precisam ser abraçadas, pessoas que esquecem que não há altura, profundidade, largura, nem distância que podem afastá-la do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo diz: eu estou satisfeito, amados irmãos em Filipe. Eu estou satisfeito porque
A minha experiência me fez entender que Deus é comigo. As minhas experiências me fez entender que mesmo o barco naufragando, Ele é capaz de livrar a minha vida da morte, Ele é capaz de me colocar numa ilha. As minhas experiências me fizeram lembrar que seja diante de uma mesa cheia de manjares, ou diante de uma mesa e só tenha pão e água, a minha alegria, ela não sofre variação. Nós estamos entrando na Semana Santa. Para muitos, um período que se encerra a quaresma, 40 dias. Que há muitos anos era comum viver um tempo de jejum durante esse processo. De não se comer carne. De passar por privações, por luta, lembrando o martírio de Cristo Jesus na cruz. Amados, Paulo estava preso, estava passando por muitas situações, mas ele não perdeu a alegria. E ele diz a essa comunidade: sejam alegres, ou sejam, murmure menos ou não murmure, reclame menos ou não reclame, olhe mais para as coisas boas do que as coisas ruins. Aprendam a entender que o pouco com Deus, Ele é muito e é o suficiente para prover a sua vida. E quando a adversidade, as circunstâncias não forem favoráveis, lembre das palavras de Paulo, versículo 11, olha: eu aprendi a ser e a viver satisfeito em toda e qualquer circunstância. Eu creio que isso fará toda a diferença. Não venha só porque as coisas estão boas. Não busque a Deus só porque as coisas estão dando certo, porque a conta bancária está boa. O que é muito difícil de acontecer, buscar a Deus nessas circunstâncias. A nossa tendência é buscar no momento de dureza, no momento de tristeza, no momento de angústia. Mas aprenda uma coisa com o que Paulo está nos ensinando: seja no alto, seja no baixo, seja na fartura ou seja na escassez, jamais se esqueça de buscar e de se alegrar em Cristo Jesus. Ele é a nossa fonte. Ele que daqui a alguns dias será lembrado como aquele que levou a cruz sobre si. Aquele que nos reconciliou com o Pai. E mesmo nos dias de maiores dores, Jesus, lá na cruz, Ele olha para todos os seus acusadores e todas as pessoas, e Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Amém, amados? Hoje nós somos a comunidade em Filipe. Hoje você precisa entender que o Senhor está contigo em todas as circunstâncias. Hoje você precisa compreender que a privação, a escassez, as dificuldades não são apontamentos de que Deus não está contigo, mas elas são o indício de que Ele estará mais perto ainda do que já esteve. Paulo, prisioneiro de Cristo, que nós possamos aprender nesta noite. Podemos todas as coisas se formos fortalecidos por Ele, Cristo Jesus. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá ânimo, Ele que nos vivifica.
que seja um tempo de alegria, que seja um tempo de trazer à memória as experiências, os livramentos, as curas, que seja um tempo de celebração. Jesus, Ele veio a este mundo, Ele irá morrer na sexta-feira, como trazemos à memória, irá ressurgir no domingo, mas hoje Ele está aqui. Ontem Ele esteve aqui, e Ele sempre estará ao nosso lado. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você, e antes de encerrar o culto nesta noite, quero lembrar que na próxima sexta-feira e no próximo sábado irá acontecer aqui a Noite do Açaí. A partir de que horas? 5 horas. Esteja atento nas redes sociais. Esteja atento aos informes, para que você possa abençoar o ministério e o departamento de comunicação, bem como também ser abençoado no momento em que você provar deste delicioso açaí que está sendo preparado para você. Eu quero orar por você. Talvez você hoje esteja falando: mas eu estou triste, mas eu estou angustiado. Que esta palavra possa entrar no seu coração e chegar à sua mente, e que através dela você possa entender que não é você, mas é o Senhor em você, que não é por você, mas é o Senhor através de você. A alegria não brotava do coração de Paulo, mas ela vinha de Deus, inundava a vida de Paulo e alcançava a todos que estavam ao seu redor. Aprenda isso, viva isso, e você vai entender que sorrir diante de uma situação triste não é zombar, e não é destoar daqueles que estão presentes, mas é entender que você foi amadurecido por Deus, e que em todas as circunstâncias Ele te faz feliz. Pai, obrigado pela esta palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Obrigado porque nós ouvimos o cuidado que aquela comunidade em Filipe tinha, Senhor, para com Paulo. E eles só tinham isso porque eles receberam de Ti a palavra, Senhor, genuína, que gerou no coração deles algo maravilhoso. Em nome de Cristo Jesus, eu quero, Senhor, que cada lar, cada pessoa que assistiu esta live, esta palavra nesta noite, possa ter a vida, possa ter o coração inundado de alegria. Que a força do Senhor venha sobre eles. Sabemos, Senhor, que os tempos são difíceis, mas em Ti nós somos mais do que vencedores. Em Ti podemos todas as coisas, Pai. Porque de onde vem a força é uma fonte inesgotável. A fonte é uma fonte que jorra noite e dia, dia e noite, e nos alimenta, e nos abastece, e nos enche de esperança. Senhor, que assim como a comunidade em Filipe foi, Senhor, orientada a viver uma vida, e uma vida, Senhor, que pudéssemos fazer entender toda e qualquer circunstância, Pai, e ser gratos a Ti. Assim nós possamos nesta noite e no decorrer deste passo de tempo fazer e aprender e viver. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nós oramos. Eu entrego a cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Passar a palavra aqui antes de impetrar a bênção. Glória a Deus.
queria que você que está em casa, se possível, abrisse comigo os pedidos de oração que estão sendo postos aqui nos comentários. Nós recebemos alguns pedidos de oração e eu queria ler alguns junto com os irmãos, amém? A irmã Schiller pede oração pelo seu irmão e pela sua cunhada. Glória a Deus. Eu acho que é esse da irmã Schiller. Eu tinha visto mais algum aqui, mas eu agora não consigo mais achar, irmãos. Mas vamos orar então. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, ó Pai, que assim como foi dito nessa noite, Senhor, que nós possamos entender o Seu agir nas nossas vidas, Pai. Possamos ter o discernimento, Deus, de que enviados, Senhor, nós somos para abençoar e curar. Deus, assim como aquele povo de Filipe, Pai, que nós possamos entender a missão, Senhor, dentro dos Teus sonhos e poder usar, Senhor, a Tua força, Senhor, para não só glorificar o Seu nome, mas servir, Senhor, como igreja, ao ponto, Senhor, que nós consigamos abençoar, Senhor, aqueles que necessitam, os órfãos, as viúvas, Senhor, os necessitados, Pai, os acamados, Deus, os aleijados, Deus, que nós possamos ser canal de bênção, Senhor, nessas vidas. Deus, enquanto a palavra era ministrada, o Espírito Santo também falava ao meu coração sobre como serão os dias da volta desta quarentena, a volta dessa prisão, ó Pai. E Ele me trouxe à memória Atos capítulo 4, versículo 31, onde após a prisão de Pedro, ele volta e se reúne com a igreja. E após a oração dos santos, aquele lugar treme, o chão abala, os céus se abrem. Deus, que nós possamos entender, Senhor, o significado, Senhor, de ser igreja em todos os lugares. Pai, o significado de servir, Senhor, como canal de bênção. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser bênção na vida dos nossos irmãos. Mas Deus, onde nós não possamos entrar, aonde nós não temos o entendimento para agir, Pai, que o Teu Espírito Santo haja. Deus, nós temos, Senhor, certeza que as pessoas que nos ouvem, Senhor, muitas delas estão acamadas, Senhor, muitas delas têm os filhos acamados, ó Pai, muitos ainda têm os filhos nas drogas, Deus, os maridos, ó Deus, problemas de álcool na família, Pai, passando necessidade em casa. Deus, nós não podemos entender todas as realidades, mas nós entendemos que o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Sobre a Tua destra está o governo de toda a humanidade. Céus, terra e inferno, Senhor, se curvam diante da Tua majestade. Por isso, Deus, nós decretamos sobre a vida dessas pessoas cura, nós decretamos libertação, nós decretamos, Senhor, que o Teu perdão seja sobre a vida delas, Deus. Ó Senhor, e como igreja nós estamos ansiosos, Deus, para retornar ao Teu lar, ao teu lugar de adoração e orarmos juntos para que os céus se abalem, o chão trema. Ó Senhor, e o nosso coração ferva, Senhor, de alegria por retornar à casa do nosso Deus. Ó Deus, nós Te pedimos e agradecemos, já crendo, Senhor, que o Senhor pode fazer. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero lembrar também aos irmãos, assim como o pastor disse sobre o Ministério de Comunicação, que vai fazer a noite do açaí no dia 2 e 3, o Ministério Infantil, ao próximo domingo, realizará o sorteio da ação beneficente, realizada pelo Ministério, para realizar a arrecadação de fundos para as lembrancinhas das crianças que vão ser agora distribuídas no período de Páscoa. Então você pai, você mãe, você membro dessa igreja e você também que não é membro, mas teve o seu coração tocado por essa pregação, por esse ministério e deseja abençoar essa casa, abençoar este lar, essa morada de Cristo, que nós possamos levar o reino também aos pequeninos. Então você pode contribuir, entre em contato com a irmã Amanda, com a irmã Milena, com a irmã Gabriela, que elas irão encaminhar para você todos os números, os nomes, para você poder fazer a sua transferência, fazer o seu pagamento e ajudar da forma que você puder.
a esse ministério que tenta levar a palavra de Deus também aos pequeninos. Amém? Eu chamo aqui agora o nosso pastor. Antes de tudo eu queria orar junto com ele pela vida da Elke. Para aqueles que não sabem, essa semana é uma semana de muita alegria, é a semana da chegada do Levi. Então, como membro e como parte do corpo de Cristo na igreja de São Sebastião, eu quero orar e abençoar a vida desse casal, dessa família. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós cremos, ó Senhor, que os nossos descendentes são os nossos tesouros, Deus. Ó Pai, como pai, hoje eu entendo a alegria que é ter um filho. Senhor, a chegada de uma criança, Deus, alegra não só o coração de um pai, mas toda uma casa, toda uma família, Pai. Pai, que os avós, Senhor, que os tios, Senhor, ó Senhor, que toda a família, Deus, que os irmãos, Deus, que eles possam se alegrar juntamente a essa família, Pai. Ó Senhor, nós como igreja estamos alegres, Deus, que o teu servo aqui presente, a tua serva é o que, Deus, vão receber, Senhor, mais uma graça, Deus, chamada Levi, nesta semana. Ó Deus, em nome de Jesus, nós decretamos, Senhor, no mundo espiritual, que o Senhor possa colocar as tuas mãos sobre toda a equipe de enfermagem, Deus, toda a equipe médica, Pai. Ó Senhor, acalma o coração da Elke. Nós sabemos que neste momento é um momento de muita angústia, um momento de aflição talvez, mas muita expectativa no coração, Amém, ó Deus. Senhor. E nós sabemos, Senhor, que tudo isso gera, Senhor, um ânimo, às vezes abala, Senhor, o organismo. Deus, em nome de Jesus, que ela possa se acalmar, que ela possa se deleitar neste momento, Amém, Deus. Jesus. É um momento de alegria, é um momento, Senhor, de felicidade sobre a vida do nosso pastor. E nós queremos regozijar no Senhor junto com ele neste momento. Amém, Senhor Pai, nós Jesus. decretamos sobre ele toda sorte de bênção, Pai. Amém, E Senhor. sobre a vida Glória do a Deus. Levi, Senhor, todas as bênçãos espirituais, Senhor, que ele possa ser um profeta, um levita de fato na tua casa, Deus. Amém, Ó Pai, em Senhor. nome de Jesus, nós decretamos bênção, Senhor, e nós rejeitamos toda a maldição, Senhor, sobre a Oh, vida Deus, dele. quebra, Pai, em Pai. nome de Jesus, abençoa o lar, abençoa a família. Deus, todo, Senhor, o círculo, Senhor, que circunda, Senhor, a casa deles, que possam também, Senhor, se sentir tocados, Senhor, com a chegada do Levi. Que eles sejam bênção, Senhor, naquele lugar. Senhor, da hora que ela entrar ao hospital, a hora que ela sair, Senhor, que a tua presença permaneça junto com ela. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor, lembrando a vocês que o próximo culto será na quinta-feira, cenáculo, às 19 horas. Quero mandar aqui um abraço para a Ivonete, para a Sheila e para a Flávia, Ana Maria Umbelino, para a Amanda. Quero mandar também um abraço para a Rejane, pessoal que está aqui nos acompanhando. Roberto Miranda, não o conheço, mas um grande abraço. Deus abençoe a sua vida, Roberto. Mandar também um grande abraço para a Heloísa. João Pedro, ô João, Deus abençoe a sua vida. Amados, são alguns irmãos que deixaram comentários aqui na nossa live, pedidos de oração. Os demais que estão nos assistindo, um grande abraço. Deus abençoe a sua vida. Próximo domingo, domingo de Páscoa. Um domingo no calendário cristão que se refere a uma das datas mais importantes. Que esta prisão, que esta limitação temporária não te impeça de celebrar, de se alegrar, de regozijar, de ser grato a Deus. Vamos receber a bênção. E no próximo, quinta-feira, estaremos aqui novamente. E no domingo, culto de celebração de Páscoa, da ressurreição de Cristo Jesus. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pela fidelidade, pelo amor. Obrigado pelos irmãos e irmãs que estiveram nos acompanhando. Aqueles, Senhor, que são desta comunidade, aqueles que não são, estão em vários lugares, Pai. Que possamos ter, Pai, a alegria, que possamos ter a certeza de que em toda e qualquer circunstância o Senhor está conosco. E que em Ti, Pai, somos fortalecidos.
E que se somos fortalecidos por Ti, podemos, Senhor, avançar, vencer, crescer, conquistar, Pai, e prevalecer sobre tudo aquilo que temos vivenciado, Pai. Leva-nos, aqueles que estão presentes aqui, a equipe, Pai, que veio participar desta gravação em paz, para os seus lares, guarde o Senhor de todo mal. Aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, dos hospitais, do seu trabalho, que o anjo, Senhor, do Senhor possa garantir, Pai, que cada um deles recebam a medida que precisa. Muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade e o privilégio de estar na Tua presença. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê o shalom, hoje e para todos sempre. E aqueles que creem, dizem bem alto aí, amém, amém e amém. Glória a Deus, uma ótima semana.